Fala estrategista! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo daqui eu quero mostrar como fazer venda de put na prática no mercado americano. Então são muitas dúvidas que acabam surgindo quanto a essa estratégia de geração de renda. E para ser bem sincero, a estratégia em si, ela é muito fácil. Mas tem uma etapa antes que a maior parte das pessoas acabam não falando quando estão mostrando esse tipo de estratégia e que é a etapa mais importante no processo de execução de uma venda de put, de um lançamento sintético. E é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar aqui rapidamente o que é venda de put, para quem ainda não sabe o que é, e como que eu faço a definição de escolha da ação, escolha da opção e ver aqui na plataforma, na prática, como isso é feito. Vamos lá? Antes de mais nada, deixe seu joinha aí que ajuda bastante a gente aqui do canal, se inscreve se ainda não está inscrito e vamos nessa. Bom, vamos lá. O que é a venda de put, a tal da venda de put? No mercado de opções, temos basicamente dois tipos de contratos, né, que são as calls e as puts. Então as calls, elas nos dão o direito de comprar um determinado ativo por um determinado preço se eu fizer a compra da call. Então aqui, ó, por exemplo, estou pagando R$ 1,79 pelo direito de comprar o índice S&P 500 a 506, né, aqui o SPY, o ETF do índice S&P a 506 no vencimento de um dia. Beleza. E a put aqui me dá o direito de vender o ativo, né? Então aqui a compra da put, no caso estou pagando R$ 2,25, também aqui, ó, com vencimento em 1º de março, no caso daqui um dia, o momento que eu gravo esse vídeo, tá? E tenho o direito de vender essa ação com validade de um dia se o mercado despencar. Então estou pagando aqui esse prêmio. A venda de put, o que acontece? Eu estou fechando a contraparte com esse comprador. Então a partir do momento que eu faço essa venda de put, o que acontece? Eu estou recebendo esses 2,24 aqui, no caso o lote mínimo de opções nos Estados Unidos é de 100, então estou recebendo $224 pela obrigação de ter que comprar a ação se o mercado cair em um dia. Então, essa daqui é a famosa venda de put. Só que o que acontece? Quando a pessoa entra lá no mercado americano, ela fala, beleza, vou fazer venda de put, só que eu quero pegar as melhores taxas. E uma das coisas que nos mostram, né, se o ativo tem muito prêmio, se paga muito prêmio, é o que é chamado de volatilidade implícita. Então, o que as pessoas fazem? Elas vêm aqui, ó, vamos pegar as opções ali, os ativos que têm maior liquidez nas opções, filtra ali por volatilidade implícita e beleza. Aí vai pegar e vai fazer aqui venda de put, aqui por exemplo, para 8 dias, recebendo $121, ou até $121 pela obrigação de ter que comprar o ativo a 9,5. Então, se a gente for olhar aqui para 8 dias, pô, $1,21 pela obrigação de comprar o ativo a 9,50, a gente está falando de 12,73% por semana. Aí o que acontece? O olho brilha, né? Então a pessoa fala, pô, vou executar aqui essa estratégia, vai me gerar muita renda, só que o que ela não faz? O processo mais importante, que é a escolha do ativo. Então o mercado vai, despenca, a pessoa tem que comprar a ação, fica tentando manejar aquela operação, aquela condição, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Não adianta você comprar o seguro depois que o apartamento pegou fogo. E aí as pessoas acabam entrando em um monte de bomba, um monte de empresa ali que estão prestes a estourar. Então a melhor forma de você fazer isso, de você conter esse risco, já que você está delegando o risco para as ações, é você fazer uma boa análise da companhia, uma boa análise da empresa. O que eu olho nesse aspecto quando estou analisando uma companhia? Primeiro, eu olho performance. É uma empresa de crescimento? É uma empresa de dividendos? É uma empresa de valor? Então, cada situação dessa tem uma condição específica. Beleza, esse ativo, essa empresa tem capacidade de continuar o seu crescimento? Tem boa eficiência? Isso tudo na parte de performance. Na parte de risco, eu vou analisar o quê? Pô, tem chances dessa empresa se complicar lá na frente? E daí, por último, preço. Entender se eu tiver que fazer aquisição desse ativo, estou fazendo uma aquisição boa. Lembra que eu sempre tenho um custo de oportunidade. Então, às vezes eu faço uma venda de put, o ativo tem um espaço para subir bastante, eu fiquei com aquela taxinha, mas abri mão de um upside de alta da companhia. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa que a gente fez até um relatório recente falando sobre ela, que é a Cisco. Então, a Cisco é uma empresa do setor aí de tecnologia, muitas pessoas conhecem, que é uma empresa muito interessante. E a gente vê o seguinte aqui, ó, a gente pega nos últimos 3 anos, que a gente observa, ó, lucro líquido crescente. Aí a questão que vem surgir, beleza, uma empresa de valor que continua reinvestindo o seu dinheiro
e que continua nesse processo de crescimento. A dúvida que surge é: a empresa tem capacidade de continuar esse processo de crescimento? O que a gente tem que ver é o seguinte, é o retorno que ela tem sobre o capital investido, em comparação com o custo que ela tem de capital. Então, se a empresa investe, volta 23,6% e o custo dela de capital é 8,3%, esse é um sinal verde que a empresa tem para continuar reinvestindo, aumentando seus investimentos e, por consequência, aumentando o lucro líquido da companhia. Então, esse é um fator interessante, principalmente para quem busca as empresas de crescimento, essas empresas de valor, né? Outro ponto importante aqui é quando a gente parte para análise de risco. E aqui eu estou passando, obviamente, de forma superficial por esses indicadores. Tá? Estou olhando principalmente a parte quantitativa, importante olhar a parte qualitativa depois, mas na parte de risco eu tenho que ver, a empresa tem capacidade, tem possibilidade de insolvência, ou seja, os ativos que ela tem de liquidez mais imediata cobre pelo menos as despesas, dívidas e obrigações, que são os passivos circulantes. Isso é dado pela liquidez corrente. Então, se a gente for olhar aqui liquidez corrente da Cisco, 1,4 vezes. Ela tem 1,4 vezes mais ativos do que ativos de curto prazo, que é caixa, investimentos de curto prazo, do que as obrigações de curto prazo. Então aqui é uma sinalização boa, próximo desse 1 aqui, porque mostra que a possibilidade de insolvência aqui é bem baixa. Outro ponto aqui para entender se a empresa pode ter complicações na performance lá na frente é a alavancagem da companhia. Isso daqui pode ser medido, tem algumas formas de medir, tá? A gente pode medir pela dívida total por EBITDA, ou seja, o quanto que a empresa precisaria gerar de caixa, em quantos anos ela conseguiria quitar todas as suas dívidas. Se a gente for olhar aqui 0,7x, é uma alavancagem bem baixa. Em menos de um ano, a empresa conseguiria quitar todas as suas dívidas com a geração de caixa que ela tem no presente momento. Se a gente for olhar aqui o índice de cobertura de juros, significa o quê? Com o que ela gera de caixa, tirando as despesas de capital para girar a sua operação, ela consegue pagar 37,4 vezes os juros que ela tem com dívida. Então, é um índice de cobertura de juros bem alto que mostra que os juros não estão impactando o resultado da companhia. Outra coisa que eu olho também nessa parte de risco, fluxo de caixa da companhia. O que é isso? A empresa gerou caixa, pagou todas as suas operações, pagou seus custos, dívidas, despesas, sobrou esse valor aqui para os acionistas, que a empresa vai distribuir em dividendos, fazer recompra de ações ou quitar dívidas. E por que isso daqui é importante? Porque mostra que a empresa tem a capacidade, principalmente para girar a sua operação está fluindo normalmente com o que ela gera de caixa. Isso que estão todos os custos, toda a parte operacional, tudo mais. Então, essa é uma condição interessante para a gente ver a saúde da empresa. Bom, e aqui também a margem que ela tem de fluxo de caixa livre alavancado. O que ela gera de caixa total da receita ali, 23,7% sobra ali de fluxo de caixa livre, que é dinheiro para os acionistas. Então, é um cenário bem interessante. Beleza, analisei performance, ok. Analisei risco, ok. E agora, o que eu vou analisar aqui? Eu tenho que analisar preço. Será que eu estou comprando essa empresa num bom preço, se eu tiver que comprar essa companhia ou não? E há diversas formas de fazer isso, né? O que a gente entende é que, inclusive recomendo esse livro aqui, Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks, em que ele mostra que no médio e longo prazo você tem os ciclos de pessimismo e de otimismo e o mercado fica girando nesses ciclos de mercado e ciclos econômicos. Tá? E o que acontece? Entre o ciclo de pessimismo e otimismo, o valuation das companhias vai aumentando. Uma hora o mercado está averso a risco, outra hora está super agressivo, então o valuation de tudo fica lá nas alturas. E no médio e longo prazo você tem um valuation médio, dependendo do múltiplo que você está analisando, para que essa empresa negocia. Então aqui eu peguei e tem diversos indicadores, tá? Tem fluxo de caixa descontado, múltiplos de PL, múltiplos de preço por valor patrimonial, enfim, tem várias formas de você medir isso daqui. Mas vamos lá, se a gente pega aqui, a empresa está 48,06, eu pego o PL que ela negocia no médio e no longo prazo, 18,4, e o lucro por ação atual, ele me sugere que esse daqui seria o preço justo da companhia. Teria um upside de 32,85% até o seu preço justo. Se o lucro da companhia aumenta, isso daqui aumenta também e, obviamente, o preço justo vai aumentando. Então ele fala que o mercado está colocando um prêmio de risco, ainda com aversão, de 32
0,85. Se você tirar a taxa de juros ali americana, vai ficar na casa dos 28, 27% de prêmio de risco que o mercado está colocando aqui em cima desse ativo. Agora, beleza. Uma coisa legal de olhar é o seguinte: se eu faço aquisição de uma companhia de crescimento, uma companhia de valor, é interessante que eu veja o meu potencial de upside que eu tenho no médio e no longo prazo. Então o que a gente olha? A gente pega o lucro por ação esperado, isso daqui vai estar no balanço da companhia, vai ter análise de diversos analistas de grandes bancos que fazem essa projeção de LPA, tá? Você também pode pegar alguns modelos para fazer essa projeção de LPA, mas o LPA esperado aqui, ó, de 20,34 por ação em 7 anos. Isso me sugere, daqui a 7 anos, um preço futuro de 374,26, que é um upside de 678%, o que me sugere um potencial de retorno de 34,07% ao ano, o que é uma rentabilidade excepcional. Tá? E por que isso é importante, Léo? Porque que na hora, vamos lá na Cisco, que eu vou fazer um lançamento sintético, que é a venda de put, eu preciso escolher qual opção que eu vou fazer isso daqui. No caso da Cisco, eu falo, pô, é uma empresa boa, tá por um preço excepcional e tem um upside muito interessante, tá? Então é uma empresa que eu não tenho problemas nenhum em fazer a aquisição dessa companhia, deixar lá na minha carteira, depois trabalhar outras estratégias para geração de renda. Então aqui eu faria, por exemplo, uma venda de put até mais no dinheiro. Porque eu tenho um custo de oportunidade. Se eu faço uma venda de put aqui um pouquinho mais fora do dinheiro, eu só faço a compra da companhia se ela cair a $47 ou abaixo disso. E aí o que acontece? A gente tem o custo de oportunidade. Pode ser que essa empresa comece a andar. Isso aconteceu com a Intel, muita gente estava fazendo isso com a gente lá na Intel nos 36,5, foi postergando o exercício, postergando, uma ação disparou, foi para $50, correu lá para o seu preço justo. TSM, mesma coisa. Muita gente fez a aquisição da companhia porque acabou deixando de exercer ou efetivamente fez a compra da empresa e depois migrou para outra estratégia de renda, tá? Mas nesse caso aqui eu optaria por fazer uma venda de put um pouquinho mais próximo do dinheiro. Se eu não tenho um upside tão interessante ou não está tão próximo ali do preço justo, eu posso abordar outras estratégias, mesclar com uma condição de compra de uma call mais longa para proteger os meus lançamentos cobertos, enfim. A venda de put em si, pô, se eu quero gerar mais caixa, gerar caixa, antes de eventualmente fazer a compra, a aquisição da companhia, para o meu custo médio, que é chamado de cost basis, ficar lá embaixo, beleza, eu poderia fazer uma venda de put aqui num delta 20, se o mercado cai, eu tento trabalhar uma rolagem, que é o que eu vou, inclusive é um vídeo que eu vou fazer e soltar aqui no canal, talvez seja aí o próximo vídeo sobre as rolagens infinitas aqui que a gente tem no mercado americano, tá? Mas aqui eu quero exemplificar por quê? Porque não há uma regra, eu vou fazer a venda de put delta 20, depende do seu objetivo. Então aqui eu tenho um custo de oportunidade, fazer um pouco mais fora do dinheiro, gerar caixa antes de comprar a companhia, mas ela tem um potencial de upside incrível que eventualmente posso ficar fora. É uma empresa que tem um baixíssimo risco, tá? Então esse daqui, para mim, é o passo mais importante. A estratégia em si, a execução da estratégia, ela é bem simples. Você vai fazer a venda de put, mandar um review e send ali, mandar um send order e beleza, ele vai executar a estratégia, vai ficar lá. Ok, tranquilo. Mas qual empresa que pode ser que você tenha que fazer aquisição? Esse é o grande porém, né? A maior parte dos estudos mostram fazendo com índice, com ETF. Né? No caso aqui, ó, o índice S&P, e aí tranquilo. Se você não quiser fazer análise de uma companhia, faz com o ETF do índice S&P ou da Nasdaq, que é o QQQ, e seu risco é ter que adquirir o ETF aqui dos maiores índices, dos índices que mais valorizam no mundo. Então tá mais tranquilo. Você já está naturalmente diversificado e você está bem posicionado aí no índice. Beleza? Bom, se você quiser ver aí essas estratégias de renda, tanto para aquisição da companhia quanto para a venda, eu fiz um e-book, eu vou colocar o link aqui embaixo, é só clicar, fazer o download, é gratuito, tá? Então, no mais é isso. Se tiver gostado do vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha visto alguém abordando essa análise de empresas para efetivar uma venda de put ou não, quais são as suas considerações, coloca aqui nos comentários que é muito importante aí, a gente vai respondendo também todos vocês e quaisquer dúvidas que vocês tenham. No mais é isso, muito obrigado a todos, deixa seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.